bênção do Senhor. Estamos aqui nessa tarde para dizer que você não está sozinho. O Espírito Santo está aí contigo, está aqui conosco. Estamos unidos, num só Espírito, num só coração, servindo a um só Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus da Bíblia, esse Deus de promessas, esse Deus de aliança. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração hoje, nessa tarde espetacular. E o tema da palavra é semelhantes a Jesus. Você vai entender através dessa palavra qual é o propósito do ser humano. O que Deus espera de mim depois da conversão? Qual é a minha missão de vida? Como é que eu posso ser semelhante a Jesus? Então é sobre isso que nós vamos falar agora, refletir à luz da palavra de Deus, e que nós possamos juntos nessa jornada entender, como dizia a Confissão de Westminster, que o fim principal do homem, do ser humano, é glorificar a Deus na sua presença para sempre. Glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. E nós vamos aprender através desse estudo que Deus quer que o seu povo se torne como Jesus, se torne como Cristo, pois a semelhança com Cristo é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a sua casa, para a sua família, é que nós possamos refletir a graça de Deus, o amor de Deus, a luz de Jesus na vida de outras pessoas. Semelhantes a Jesus é a temática que nós vamos abordar hoje, e nós estamos baseados, abra comigo a palavra de Deus em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29, é um lindo trecho aqui, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. Esse é o famoso capítulo 8, o capítulo da vida no Espírito. Romanos 8, 29, nos ensina o que Deus espera de nós com relação à semelhança a Cristo. Romanos 8, 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, quem conheceu? Deus. Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Preste atenção, meu irmão. Deus te gerou no ventre da sua mãe, você, minha irmã, meu irmão, para que você seja a imagem do seu Filho. E você pode observar na sua Bíblia que F aqui de filho está maiúsculo, ou seja, uma referência a Jesus. Que eu e você sejamos a imagem e semelhança de Jesus. E ele termina dizendo: a fim de que ele, ou seja, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Como já diziam os irmãos mais antigos, no início das comunidades cristãs, o eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então não adianta você perguntar, talvez numa crise existencial que talvez você esteja vivendo, um medo talvez assolando o seu coração em meio a essa pandemia, o que Deus quer de mim? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Esse é um dos versículos mais preciosos da palavra de Deus. É um versículo que nos ensina que Deus te conheceu, mesmo antes de você nascer. E Deus te deu um predestino, ou seja, um propósito, um chamamento para que eu e você, para que nós possamos ser a imagem do seu Filho, parecidos com Jesus, semelhantes a Jesus, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro gerado de uma nova geração, para a glória de Deus, eu e você, fazendo parte da família de Deus. Por isso que aqui a Bíblia diz: com muitos irmãos semelhantes a Jesus. Glória a Deus por isso, amados, nós fazemos parte da família de Deus. Se você foi regenerado, nasceu de novo, firmou uma aliança com Jesus, pela graça de Deus, mediante a fé, no poder do Espírito Santo, você é inserido na família eterna de Deus, e você tem muitos irmãos. Por isso não se sinta solitário, não se sinta sozinho, ouça a palavra, assista às ministrações, participe das programações da igreja, porque nós somos família de Deus, e juntos nós somos mais fortes, juntamente com o poder de Deus, com a presença de Deus, com a graça de Deus, nós vamos ser cada dia mais semelhantes a Jesus. Eu gostaria de ler um outro trecho também, muito especial, que está lá em 2 Coríntios, abra comigo, 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18. É um lindo trecho da palavra de Deus, que nós vamos ler aqui juntamente com você. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 13:18, e todos nós
com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Olha que coisa linda, esse lindo trecho da palavra de Deus. Deus está tirando o véu do seu rosto. Quando você nasce de novo, a revelação de Deus, a glória de Deus resplandece sobre a sua vida, e aí você olha como um espelho, e nesse espelho tem a imagem de Jesus. O seu alvo, a sua missão, o seu propósito é ser a imagem de Jesus. Jesus é a encarnação da glória de Deus, é o maior ser humano que já pisou nessa terra. Se você quer ser um bom ser humano, um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho de Deus, um bom filho, né, para os seus pais, qualquer coisa, querido, em termos de ser uma pessoa boa, não existe outra referência, a não ser olharmos no espelho e vemos como reflexo da glória de Deus, o nosso Jesus maravilhoso. E o mais tremendo é o final desse trecho, porque ele diz: nós somos transformados de glória em glória. De glória em glória aqui fala de um processo de Deus, onde a glória de Deus vai se revelando, onde a glória de Deus vai se ampliando na nossa vida, na medida em que nós caminhamos com Deus. De glória em glória, dentro desse processo de Deus, nós somos transformados à imagem de Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda, o que a palavra de Deus diz para mim e para você. É possível você mudar. Meu irmão, para com esse papo furado de, eu sou assim mesmo, as pessoas têm que me amar do jeito que eu sou. Não, você pode melhorar a cada dia, você pode ser diferente, você pode ser um melhor homem, uma mulher melhor, uma esposa melhor, um esposo melhor, um filho melhor. A cada dia nós podemos amadurecer, podemos crescer, podemos melhorar como seres humanos. E uma das coisas mais lindas do Evangelho de Jesus é uma vida transformada pelo poder de Deus. Por isso que Paulo fala em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, e esse poder de Deus está sobre você, meu amado, minha amada, você que está me ouvindo, seja no seu trabalho, seja aí na sua casa, você que está aí na sua Smart TV assistindo essa ministração, o poder de Deus está sobre você. Você que está buscando a Deus, Deus que está queimando o seu coração com essa palavra, esse poder de Deus que está em você, você que nasceu de novo, entregou tua vida e teu coração para Jesus, essa glória de Deus, de glória em glória, dentro desse processo de Deus, vai te fazer cada dia mais parecido com Jesus. Isso é tremendo e é maravilhoso. E agora nós temos mais um texto para ler. Abra comigo, 1 João, é lindo isso que a Bíblia fala, 1 João 3:2. 1 João 3:2, também é um lindíssimo texto das Escrituras. 1 João 3:2, a Bíblia diz: amados, agora somos filhos de Deus. Olha que coisa linda, irmão. Você tem sido um filho de Deus? Deus quer que você seja filho dele, mas você tem andado como um filho de Deus? A Bíblia está dizendo, nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, ou seja, a plenitude daquilo que Deus planejou para nós. A glorificação dos filhos de Deus ainda não ocorreu. Isso vai acontecer no arrebatamento da igreja, ou se você estiver morto, na ressurreição dos justos. Sabe, amados, é tremendo. Ainda não somos o que havemos de ser, como diz a Bíblia Sagrada. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, com um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo maravilhoso. Mas ele continua dizendo, sabemos que, quando ele se manifestar, ele aqui é Jesus, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha que coisa tremenda, querido. Olha que esperança gloriosa eu e você temos nele. Se somos filhos de Deus, nós somos transformados pelo Espírito Santo. Deus nos chama desde antes da fundação do mundo para sermos semelhantes a Jesus, e Ele nos capacita a isso através do seu doce Espírito, que a cada dia trabalha dentro de nós, que manifesta a sua graça e a sua glória em nós, de glória em glória, dentro de um processo de Deus. Nós somos transformados à imagem de Jesus. Ainda não somos aquilo que gostaríamos, né? Às vezes a gente se sente assim, poxa, eu ainda não sou aquilo que eu gostaria de ser. Irmão, você está dentro do processo de Deus. Deus continua trabalhando contigo, não te preocupa.
Filipenses 1,6 diz, aquele que começou em vós a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Eu vou repetir, aquele que, ou seja, Deus, Jesus Cristo nosso Senhor, começou em vós, em você, na minha vida, na sua casa, na sua família, aquele que começou em vós a boa obra, ele há de cumpri-la, ou seja, de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Que dia é esse? O dia do arrebatamento da igreja, o dia da ressurreição dos justos, o dia onde nós seremos glorificados, e assim o veremos assim como Ele é. Assim o veremos face a face, querido. Eu não sei você, mas o meu coração anseia esse dia. Em meio a toda essa pandemia, todo esse caos mundial, nós vemos aí um burburinho mundial, uma convulsão social nos Estados Unidos. Hoje eu estava vendo na Inglaterra, o povo revoltado, aquela situação toda de injustiça, da força sendo usada de maneira indevida, matando um homem inocente, e toda aquela situação, todo aquele caos, irmãos, isso não é nada ainda. Isso é fichinha perto daquilo que ainda vai acontecer, os julgamentos, os juízos de Deus sobre a terra. Mas pela graça de Deus, nós seremos glorificados, nós seremos arrebatados, nós seremos levados com Ele e o veremos assim como Ele é. Quando Ele se manifestar, diz o apóstolo João, seremos semelhantes a Ele, o mesmo corpo dele, o corpo glorificado, e assim haveremos de vê-lo como Ele é. É uma coisa tremenda, é uma esperança maravilhosa. Então, Romanos 8 fala do passado, o eterno propósito de Deus. Nós somos predestinados para sermos filhos de Deus, conforme e semelhantes a Jesus. Nós vimos aqui em 2 Coríntios 3, fala do presente, desse presente fala do propósito histórico de Deus. Ou seja, eu e você estamos sendo transformados, modificados pelo Espírito Santo que opera em nós, que opera em nossos corações. E em terceiro lugar, 1 João 3,2 nos remete ao futuro, a esperança futura, o propósito escatológico de Deus. Seremos como Ele é e o veremos face a face. 3 tempos: o passado, o propósito de Deus desde antes da criação do mundo, desde antes de criar Adão e Eva, é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O presente hoje, o Espírito Santo trabalhando em nós, e de glória em glória, dentro de um processo de Deus, nos tornando cada dia mais parecidos com Ele. Quando você olha para trás, meu irmão, na tua vida, lá atrás, na tua história com Deus, no teu histórico de cristianismo, você tem visto uma evolução? Você tem visto um crescimento espiritual? As pessoas ao seu redor têm percebido a sua evolução em Deus, o seu crescimento, o seu amadurecimento, o crescimento na sabedoria, no conhecimento, em coisas práticas do dia a dia. As pessoas têm percebido uma graça de Deus na sua vida, elas têm percebido o bom perfume de Jesus exalando através de você. Você tem sido sal da terra e luz do mundo. Você tem iluminado esse mundo tenebroso, caótico, difícil que nós estamos vivendo, corrupto, corrompido, pernicioso. Querido, você tem sido luz de Deus, você tem manifestado essa luz de Cristo através de outras pessoas. E é sobre isso que nós estamos falando. Desde já, querido, eu quero te incentivar. Tudo isso que nós estamos falando é porque eu fui muito edificado através desse livro e um outro livro que eu estou lendo. O primeiro livro que eu gostaria de indicar é esse, John Stott, é o autor, O Discípulo Radical. Se você quer ser um discípulo sério com Deus, nós temos várias unidades desse livro aqui na secretaria da igreja. Você pode adquirir esse material maravilhoso, precioso, um livro extraordinário para a sua edificação. E o segundo capítulo desse livro é várias informações que nós estamos trazendo aqui para vocês, que edificaram o nosso coração e nós estamos compartilhando com os irmãos. Adquire esse material, você será tremendamente abençoado. Um outro livro é o livro Discípulo, de Dietrich Bonhoeffer, um grande teólogo que viveu na época da Segunda Guerra Mundial, chamado Discípulo, o nome do livro, do Dietrich Bonhoeffer. Um livro extraordinário que também eu estou lendo, tem impactado o meu coração,
e me levado a entender isso, e por isso que eu quero compartilhar com você. Deus nos chamou, Deus quer que o seu povo se torne como Jesus de Nazaré, porque semelhança com Cristo é a vontade de Deus para nossa vida. Eu vou repetir: Deus quer que o seu povo se torne semelhante a Cristo, pois semelhança a Cristo é a vontade de Deus. Quando eu estou falando sobre isso, eu me lembro dos cursos de hombridade, né? Talvez vários homens aqui estejam me ouvindo, que já fizeram o curso Homem ao Máximo. No curso Homem ao Máximo a gente aprende isso. A verdadeira hombridade é ser semelhante a Cristo. É o resumo de tudo aquilo que o Edwin Cole ensina em mais de 10 cursos de hombridade. A verdadeira hombridade é ser semelhante a Jesus. Você, mulher que está me ouvindo, se você quer ser uma excelente mulher de Deus, semelhante a Jesus, não no sentido masculino da palavra ou do gênero, mas na questão de humanidade, das características, das virtudes, dos frutos do Espírito, das reações de Jesus, olhe para Jesus. Deseje ser semelhante a Jesus, porque a vontade de Deus para o seu povo é que eu e você nos tornemos semelhantes a Jesus. Mas como é que nós podemos ser semelhantes a Cristo? E quais são as principais características que Deus quer que eu e você sejamos semelhantes a Jesus? E é o que nós vamos trazer aqui. Primeiro princípio, nós precisamos aprender, querido, que nós precisamos ser semelhantes a Ele na encarnação. Jesus é o Logos de Deus, a palavra encarnada, o verbo da vida. Mas essa palavra se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário. É o que diz Filipenses 2:5, eu vou ler para vocês. Quando nós estamos falando que nós devemos ser semelhantes a Ele na encarnação, é o que diz Filipenses 2, versículo 5 em diante. A Bíblia Sagrada fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou ser semelhante a Deus, né? Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, foi reconhecido na figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, lhe deu o nome, que é sobre todo nome, da qual todo joelho se dobre, e toda língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que você não apenas ouça a palavra, mas que você encarne a palavra, traga essa realidade dos princípios, dos valores, da palavra de Deus, não só na sua mente, querido, mas descida ao seu coração, descendo ao seu coração e vivendo vida prática. Tem muito crente que é cabeção, cheio de Bíblia, na cabeça, na mente, mas no coração ainda não desceu a palavra de Deus, muito menos nas suas rotinas diárias, no trato com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com o seu empregador, falando palavrão, ofendendo os outros, desonrando as pessoas. É alguém que não entendeu nada, o que é a encarnação de Jesus. Meu irmão, se nós queremos ser semelhantes a Jesus, nós precisamos encarnar. A palavra de Deus precisa se encarnar na nossa vida, assim como Cristo se humilhou, veio a essa terra e encarnou a vida do próprio Deus, se tornou homem, ser humano. Tem um grande pensador brasileiro, ele diz que Deus não quer que a gente seja nem anjo, muito menos um demônio, ou uma besta desenfreada. Deus quer que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. Deus não quer que você seja nem um ser divino, muito menos um demônio, um espírito maligno, horrendo, uma besta voraz, não. Deus espera que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. Nós devemos andar como Ele andou, como diz em 1 João 2,6. Isso é encarnar o Cristo, seguir os passos de Jesus. A Bíblia mesmo diz: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse siga-me fala disso, de seguir o exemplo de Jesus, de ler, querido. É tremendo isso. Leia os evangelhos,
Se existe um centro da Bíblia Sagrada, são os 4 evangelhos. Esses são os trechos que a gente mais tem que ler da Bíblia. Toda a Bíblia é maravilhosa, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente. Mas, irmãos, o centro da Bíblia é os 4 evangelhos, que relatam a vida e obra de Jesus. Se você quer ser semelhante a Jesus, encarnar a vida de Jesus, você precisa ter essas características que Jesus menciona aqui em Filipenses 2,5. Nós vemos aqui a humildade. Será que você é uma pessoa humilde? As pessoas ao seu redor te veem como alguém humilde? Humildade, olha só essa característica tremenda. Nós vemos aqui a obediência até a morte. Você tem obedecido ao Senhor, querido? Tem muita gente que fala de Deus, tem muita gente que bota Deus na boca, mas não coloca Deus no coração, não é obediente a Deus. A Bíblia Sagrada diz: aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. O teu amor ao Senhor é revelado na medida em que você obedece a palavra. Obedecer, humildade. E outra coisa que nós vemos aqui nesse lindo trecho de Filipenses 2, de 5 a 11, é a fidelidade. Você tem sido fiel ao Senhor? Se você quer encarnar a vida de Cristo, se você quer ser semelhante a Ele na encarnação, você precisa ter essas 3 virtudes: humildade, obediência e fidelidade até a morte. A Bíblia diz: aquele que for fiel até a morte, perseverar até o fim, será salvo, é o que diz Apocalipse. Segunda característica, nós precisamos ser semelhantes a Ele no serviço. Semelhantes a Ele no serviço, é o segundo princípio que nós aprendemos, se queremos ser semelhantes a Jesus. E aí, glória a Deus por esse presbitério maravilhoso, por essa igreja preciosa, que estabeleceu como missão da Igreja Batista Betel, amar a Deus, amar as pessoas e servir o mundo. E como é lindo, querido, nós chegamos aqui todas as terças-feiras, nós vemos toda a igreja se mobilizando aqui, vários irmãos de vários ministérios, mas principalmente as irmãs que nos ajudam muito aqui no Ministério de Ação Social, a igreja do Senhor, sendo um braço de generosidade, sendo um braço de misericórdia, estendendo a mão para aquele que está aflito, para aquele que está sofrendo, em meio a essa pandemia, em meio às dificuldades econômicas, em meio ao desemprego, a igreja não para. O salão está fechado da igreja, querido. Os cultos, o auditório não está pleno, não está cheio, mas a igreja continua funcionando, a igreja continua operando, a graça de Deus continua avançando, e o povo de Deus, que quer ser semelhante a Jesus, está servindo. Assim como Jesus, nós vemos o relato da vida de Jesus em João capítulo 13, Jesus dando um exemplo para os seus discípulos. Eles estavam ali discutindo, um pouquinho antes ali de João 13, quem era o maior no reino de Deus, quem se assentaria nos lugares mais nobres lá no céu. E Jesus pega e fala para eles: vocês não entenderam nada, vocês não entenderam nada, o maior é aquele que serve. E em João capítulo 13 nós vemos o Jesus, o Rei dos Reis, o Criador de todo o universo, dobrando os seus joelhos, colocando uma toalha no seu ombro, colocando uma bacia com água, lavando os pés dos seus discípulos. E ao final desse lindo gesto de serviço, de humildade, de fidelidade a Deus, de obediência ao Pai, de exemplo de liderança servil, de exemplo de um coração que reflete o coração de Deus, porque Ele era o próprio Deus, mas também era homem, como nós, queridos. Nós vemos um Jesus que serve. Marcos capítulo 10, a Bíblia Sagrada diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meu irmão, cada vez que você serve a sua esposa, homem que está me ouvindo, você está dando a sua vida por ela. Você, mulher, quando está servindo a sua família ali, lavando a louça, às vezes que você não gosta, ou lavando uma roupa ali, ou cuidando da sua casa, ajeitando os cantinhos, os detalhes do seu lar, transformando o seu lar num pedacinho do céu, achando que ninguém está vendo. Deus está vendo. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus que enxerga o nosso coração. Deus ama aqueles que servem, e aquele que não serve ninguém não serve para Deus. Se você vê vários relatos das pessoas que foram chamadas por Deus, os profetas do Antigo Testamento, os homens e mulheres do Novo Testamento, eram homens que estavam trabalhando,
eram homens que estavam no seu ofício, eram homens que eram diligentes, eram fiéis naquilo que Deus havia confiado a eles. E aí Deus, vendo esse coração de servo, esse coração humilde, esse coração diligente, Deus os separa para a sua obra. Meu irmão, será que Deus pode contar contigo no serviço dele? Eu quero lançar aqui um desafio para você, querido. Nós temos mais de 160 famílias que estão sendo ajudadas por essa igreja. Nos ajude nessa campanha, socorro bem presente, seja movido pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, ajude a igreja a ajudar outras pessoas, servindo aqueles que sofrem. Traga a sua contribuição, ajude-nos nesse trabalho, ligue aqui para a igreja, veja dentro daquilo que você possa ajudar, traga aquilo que você quiser trazer, cesta básica ou qualquer material, né, de higiene ou artigos alimentícios que não são perecíveis, querido. Nos ajude a ajudar, ajude a sua igreja a ser igreja na vida de outras pessoas, porque uma das maneiras de nós sermos semelhantes a Ele é no serviço, aos santos, aos nossos familiares, mas também ao mundo que sofre, ao mundo que precisa de Jesus. Terceira característica, se queremos ser semelhantes a Jesus, precisamos ser semelhantes a Ele no amor. Semelhantes a Ele no amor. Efésios 5:2, a Bíblia Sagrada diz o seguinte: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha que coisa linda esse texto da palavra de Deus, irmão. Quando você anda em amor, quando as pessoas percebem amor, através dos seus gestos, do seu olhar, do seu abraço, da sua vida, das suas atitudes, porque o amor não é só falado. 1 João, a Bíblia diz lá, o apóstolo diz, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato de verdade. Aqui em Efésios 5:2, a Bíblia diz, andai em amor, como Cristo nos amou, assim como Ele nos amou. Nós temos que amar as pessoas, como Ele se entregou a si mesmo por nós, nós temos que nos entregar às pessoas, ou seja, oferecer o nosso melhor. E quando nós fizermos isso, querido, nós estaremos como Cristo, sendo uma espécie de oferta ao Senhor, sacrificando o nosso ato de amor a Deus e subindo aos céus aqui, como Jesus, um aroma suave às narinas de Deus. A glória de Deus será manifesta através da sua vida, através da sua casa, através da sua família. Como nós temos nos alegrados como líderes dessa igreja, em ver todo o povo de Deus mobilizado nesse empenho de ajudar outras pessoas. Como isso alegra o nosso coração como líderes, como pastores, em ver o efeito da palavra de Deus no coração dos irmãos. Como nós nos alegramos em ver o povo de Deus expressando o amor de Deus, de fato e de verdade, não apenas de boca e de língua, mas de fato e de verdade. Que todo o nosso comportamento seja caracterizado pelo amor, que possamos nos entregar em amor, assim como Cristo se entregou no Calvário, possamos morrer todos os dias para o nosso ego, para o nosso eu, para os nossos achismos, possamos mortificar o nosso eu todo dia, servindo e amando outras pessoas. Precisamos ser, queridos, o Cristo do lava-pés, o Cristo que serve, mas também precisamos ser o Cristo da cruz, o Cristo do sacrifício, o Cristo que ama de verdade, o Cristo que não buscou os seus próprios interesses, o Cristo que se ofereceu o seu melhor, por amor a você, por amor a mim. Por isso que a Bíblia diz, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou, a lava pela palavra. Querido homem que está me ouvindo, você tem amado a sua esposa? Você tem se dedicado a ela? Você tem oferecido o seu melhor? Quando ela olha para você, ela vê um cara grosso, tosco, estúpido, rabugento, chato, ou vê um homem gracioso, um homem sensível, um homem amoroso, um homem realmente cheio da graça do Senhor? Você, mulher que está me ouvindo, você tem exalado esse amor de Cristo para o seu esposo? Você sabe que eu já ouvi muitos maridos, e um dos relatos que mais me chocava era isso. Tem muito marido que não tem prazer de voltar para casa, porque toda vez que volta para casa só escuta
crítica, só escuta murmuração, acusação, dedo na cara, confusão, briga o tempo todo. A Bíblia diz, querido, que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com a sua boca o destrói. Tem muitas e muitas mulheres que têm repelido os seus maridos dos lares, porque em vez de transformar o seu lar num pedacinho do céu, tem transformado para o seu marido e para os seus filhos, o seu lar num pedacinho do inferno. Minha amada irmã que está me ouvindo, não faça isso. Seja semelhante a Cristo, no poder e na unção do Espírito Santo, amando o seu marido, amando os seus filhos, se doando a eles, mesmo quando você achar que eles não merecem, não estão me valorizando como eu devia. Querido, não busque isso. Busque ser semelhante a Jesus. Não busque recompensa nessa terra, porque a nossa recompensa nos aguarda lá no céu. Não busque, reconhecimento humano, porque o reconhecimento que importa é o reconhecimento do coração de Deus. Seja semelhante a Cristo. Quarta característica, seja semelhante a Ele na paciência. Seja semelhante a Ele na paciência, ou na longanimidade, um longo ânimo, um pavio longo, suportando uns aos outros em amor, suportando, o sofrimento, sem pagar o mal com o mal, sofrendo às vezes injustiça, mas não retalhando, não se vingando, entregando ao bom juiz, que é o Senhor. Quem diz lá em Romanos 12, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu o retribuirei, querido, não pague o mal com o mal. Romanos 12, 21 diz, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque quando você faz isso, age com paciência, age com longanimidade, mesmo em meio a ofensas, a injustiças sofridas, você age de maneira madura, você reage semelhante a Cristo, com paciência, com longanimidade. Deus é exaltado e você amontoa, como diz a Bíblia, brasas na cabeça de quem se levantou como teu inimigo. O que são essas brasas na cabeça? A consciência dele pesa, a consciência dela que está fofocando de você, a consciência daquele parente que se levantou contra a tua vida, a consciência daquele irmãozinho que deveria estar falando bem de você e está fofocando da sua vida. Irmão, esqueça ele, entregue ao Senhor, continue amando, continue se dedicando, continue servindo, continue manifestando a glória e a graça do Senhor, entregue nas mãos de Jesus. Assim como Cristo sofreu, nós também, os seus discípulos, vamos sofrer. A Bíblia diz, importa, aos seguidores de Jesus também padecer com Cristo. A vida não vai ser moleza, querido, a vida vai ter dificuldade. Olha essa pandemia, olha essas dificuldades que nós estamos enfrentando, mas você não está sozinho. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Se você está em Cristo, você está protegido debaixo da promessa do Salmo 91. Se você está em Cristo, toda sorte de bênçãos estão disponíveis para você, acessíveis a você nas regiões celestiais, se você estiver em Cristo. E a quinta característica que Deus quer forjar em nós é que sejamos semelhantes a Ele na sua missão. Semelhantes a Ele na sua missão. Está lá em João 17, 18, João 17, 18 e João 20, 21. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, em João 17, 18. A Bíblia diz, assim como tu me enviastes, ele orando aqui ao Pai, eu também os enviei ao mundo. Você tem uma missão a esse mundo. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Olha o que diz João 20, 21. João 20, 21, a Bíblia Sagrada diz, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, diz a palavra de Deus, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Glória a Deus, receba o Espírito Santo, aí onde no seu trabalho, aí na sua casa, aí onde você está me ouvindo, querido, receba através do YouTube, através das redes sociais, receba o Espírito Santo de Deus. Se nós precisamos ser semelhantes a Ele na sua missão, Deus nos deu um propósito, Deus nos deu mais do que uma missão, uma grande comissão, meu irmão. Assim como Cristo entrou em nosso mundo,
precisamos entrar também no mundo de outras pessoas. Entre no mundo de outras pessoas. Maharshda Chavida é uma das frases que mais impactou minha vida, lendo um livro chamado O Poder Secreto da Oração e do Jejum. Ele diz assim: o aspecto eterno da nossa vida é investir na vida eterna de outras pessoas. Às vezes você pergunta, por que eu nasci? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Por que eu existo? Está aqui a resposta. O aspecto eterno da nossa vida é investir na vida de outras pessoas. Isso não é só para pastor, não é só para a obreira da Betel, não é só para missionário, evangelista, não, é para cada crente. A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, ensinando-os a guardar todas as coisas. O ide de Deus é um mandamento, irmãos. E um pouquinho antes, Jesus fala: toda a autoridade que me foi dada, foi me dada pelo Pai, eu também derramo sobre vocês. Jesus nos deu autoridade, Jesus derrama o Espírito Santo, como nós lemos aqui. Jesus nos capacita a entrarmos no mundo das outras pessoas, meus irmãos. Será que você está disposto a entrar no mundo de outras pessoas, a fazer a diferença na vida de outras pessoas, a ser semelhante a Jesus, a ter compaixão de outras pessoas? Tem vários trechos da Bíblia, dos evangelhos, que diz que Jesus olhava para as multidões e seu coração lhe compungia, queimava, ardia, porque olhava aquela multidão como ovelhas que não têm pastor, como ovelhas que estavam perdidas, que precisavam de uma palavra de graça, de uma palavra de amor, não de condenação. Jesus mesmo fala: o Filho do Homem não veio para condenar, mas veio para salvar. Parece que tem muito crente que esquece isso, adora falar mal dos outros, adora falar mal da igreja, adora falar mal de pastor, adora falar mal do irmão. Querido, o Filho do Homem não veio para condenar. Quem condena é Deus, lá no juízo, lá no final do plano perfeito e profético de Deus. Não é eu e você. Não julgais, não julgue os outros, para que você não seja julgado, porque com a mesma medida que você medir os outros, você vai ser medido. Então ame as pessoas, haja com graça, haja com misericórdia, seja movido por compaixão, entre no mundo das outras pessoas. Precisamos entrar no mundo das outras pessoas. Olha o que diz um pensador chamado Ramsden. Ele diz: nós declaramos a fé à medida que saímos e penetramos nas dúvidas dos duvidosos, nas perguntas dos questionadores, na solidão daqueles que perderam o rumo. É com eles que nós temos que falar, amar, servir, nos dedicar, querido. Toda missão autêntica, ela é encarnacional. Nós temos que encarnar a missão de Jesus, nós temos que encarnar a grande comissão de Mateus 28:19, nós temos que encarnar o propósito de Deus para a nossa terra, ganhando almas para Jesus. E não só ganhando almas para Jesus, mas fazendo discípulos semelhantes a Jesus. Que nós tenhamos a coragem de Paulo, de dizermos para as pessoas: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. É isso que nós estamos falando, queridos, ser semelhantes a Cristo, para que possamos ganhar outras pessoas para Cristo, e ensiná-los a caminharem conosco, na direção da semelhança de Jesus. 5 áreas para nós sermos como Cristo. Em primeiro lugar, precisamos ser semelhantes a Ele na encarnação. Segundo lugar, precisamos ser semelhantes a Ele no serviço. Servir os santos, servir a nossa família, servir o mundo. Terceiro lugar, precisamos ser semelhantes a Ele no amor. Amarmos como Cristo amou. Quarto lugar, precisamos ser semelhantes a Ele na paciência com os outros e mediante o sofrimento e as dificuldades da vida. E em quinto lugar, precisamos ser semelhantes a Ele na missão. Você tem uma missão, você tem um propósito, você nasceu com o propósito. Querido, cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Seja fiel à missão que Deus confiou a você. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, fazendo e tornando, ensinando todas as coisas, fazendo deles discípulos semelhantes a Jesus, assim como você é. Deus sempre estará trabalhando
para o bem do seu povo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa pandemia não foi colocada à toa, não foi permitida por Deus à toa, não, é para dar um chacoalhão nesse mundo, é para que esse mundo, nesse desespero, em toda essa situação, se quebrante da sua vaidade, do seu orgulho, e busque ao Senhor, busque a Jesus. O seu bom propósito, ou seja, o propósito de Deus, é nos fazer semelhantes a Jesus. O reverendo Jade, para terminar, ele disse: se todos os cristãos fossem cristãos, não haveria islamismo hoje no mundo. Deus nos deu o Espírito Santo para nos capacitarmos, para que possamos ser semelhantes a Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, você que está me ouvindo, aí na sua casa, aí no seu trabalho, na sua mídia social, no YouTube, seja cheio do Espírito Santo, viva a vida no Espírito, seja semelhante a Jesus, em nome de Jesus. E por último, irmãos, vou terminar com as palavras de John Polton. Ele diz assim: a pregação mais eficaz provém daqueles que vivem conforme aquilo que dizem. Eles próprios são a mensagem. A comunicação acontece a partir da pessoa, não de palavras, nem de ideias. É no mais íntimo das pessoas que a autenticidade se faz entender, e agora se transmite com eficácia. Isso é basicamente autenticidade pessoal. Glória a Deus por isso, querido. Eu quero ser uma pessoa autêntica, eu quero ser uma pessoa verdadeira, que a falsidade não pouse jamais na minha vida e no meu coração. Os pensadores antigos diziam que o ser humano é cheio de máscara, é igual uma cebola cheia de camadas, até que se chegue à essência da natureza humana. Irmãos, eu e você não, nós não vamos ter camada nenhuma, nós não vamos andar mascarados, falseando coisas, não. Nós vamos ter autenticidade pessoal, legitimidade, autenticidade entre o falar, o viver e o crer, para a glória de Deus. Seremos semelhantes a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se disso, Deus quer que o seu povo se torne como Jesus, pois semelhança com Cristo é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Eu quero encerrar orando por você. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, você que está me ouvindo. Pai, eu creio no poder da Tua palavra, Pai. Ó Deus, a Tua palavra é fiel para cumprir o propósito pela qual ela foi designada. Se nesse dia, Pai, nessa tarde, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, através de todos esses ensinamentos de homens preciosos de Deus, que chacoalhou primeiramente a minha vida, Pai, venha chacoalhar também a vida dos meus irmãos, que eles possam aprender que semelhança a Cristo é ser semelhante na encarnação, é ser semelhante no serviço, é ser semelhante a Cristo no amor, é ser semelhante a Cristo na paciência e no sofrimento em meio às dificuldades, é ser semelhante a Cristo na sua missão. Pai, que eles compreendam a grandeza do chamado de cada um deles, a predestinação do Senhor, a herança dos santos, o propósito de Deus para as suas vidas, Pai, e que através do Teu Espírito Santo, eles sejam transformados dia a dia, de glória em glória, a semelhança do Teu Filho amado, sejamos cada dia mais semelhantes a Jesus. É o que eu te peço de todo o coração, Pai, use essa palavra, que o Senhor seja glorificado através dessa palavra, o Teu nome seja exaltado, e os Teus filhos sejam abençoados para a glória de Deus. É o que nós te pedimos, louvado seja o Teu nome, amém e amém. E logo após essa palavra, gostaria de passar para o obreiro Ricardo, que vai cantar uma linda canção para você. E não saia ainda da nossa transmissão, porque ao final o obreiro Ricardo vai estar orando pelas necessidades gerais das pessoas, por aquilo que você descreveu, necessidade de oração, pelos seus familiares, entes queridos, pessoas. Nós estaremos orando por você. Fique conosco, continue antenado conosco, continue alinhado com as programações da Igreja Batista Betel, da Igreja do Senhor. A igreja está de portas fechadas no sentido de auditório, de multidão, de pessoas, de culto,
mas ela não para. Você não está sozinho. O Espírito Santo continua trabalhando nos nossos corações, e a palavra de Deus jamais vai ser aprisionada. Pelo contrário, ela vai continuar fluindo do altar do Senhor, debaixo do poder do Espírito Santo, para abençoar as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Passo a palavra ao obreiro Ricardo. Deus os abençoe. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração. Tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar, e que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Oh, tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Tudo tu podes ver bem dentro de mim. Oh, leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz, e os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sim, Senhor, é o teu olhar que nos enche da tua paz. Muda, Senhor, o que precisa ser mudado em nós. Transforma-nos, Deus, o que precisa ser transformado. No nome de Jesus. Amém, querida? Glória a Deus. Você que deixou então o seu pedido de oração, nós vamos orar por você agora, obreiro Ricardo. Amém, irmãos. Vamos orar? Né? Hoje nós temos aqui irmãos de Nova Jersey nos acompanhando, do Canadá, de Boston e de várias outras cidades que não mencionaram ali, né? A irmã Romilda, né? Ela, se alguém lembra, né? Esses dias atrás o seu esposo, né? Ele pediu oração por ela, que fez uma cirurgia,
e ela passou alguns dias na UTI e estava fazendo a recuperação. Ela testemunha aqui, e pelo que nós podemos ver, né, ela está bem, está se recuperando e testemunha isso. Vamos orar? A Patrícia, ela pede pelo avô, que se chama Jeová, e está com dores e sangramento na boca. Esse irmão está com câncer. Vamos orar por ele e por todas as pessoas que têm câncer e pelos demais pedidos aqui. Então, você pode concordar comigo em oração, exercer a sua fé aí da tua casa? Pai, eu quero te agradecer pelo quem o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos, Senhor, pelo esse culto maravilhoso que pudemos participar e entoar ao Senhor hoje, Pai. Te agradecemos pela palavra que edificou o nosso coração e abençoou as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E nesse momento, Pai, nós queremos clamar ao Senhor, Pai. Nós queremos interceder por essas pessoas que aqui colocaram, Pai, os seus pedidos de oração. E aqui, Pai, elas depositaram a sua fé não em nós, não na minha oração, mas depositaram no Senhor, Pai. Nós confiamos em quem nós oramos. Nós confiamos no Deus da providência que o Senhor é. E por isso, Pai, nós colocamos o irmão Jeová diante de Ti. O irmão Jeová, ele tem dores na boca e um forte sangramento e também está com câncer, Pai. Nós repreendemos essa doença na vida dele, nós declaramos saúde sobre a vida dele, Pai. Tu és um Deus de saúde, não de doença, é um Deus de vida e não de morte. Nós repreendemos essa doença no nome de Jesus. Declaramos vidas e saúde sobre a vida dele, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos também, Pai, por todas as pessoas, Pai, da nossa cidade, da nossa igreja, que sofrem desse mal de câncer. Pai, que o Senhor toque nessas pessoas agora, que elas sintam a Tua presença, Pai. Que o Senhor cumpra os Seus propósitos na vida delas, que elas possam, Pai, ter a experiência prazerosa, Pai, que é Te conhecer e ter uma experiência com Teu Espírito Santo, Pai. Oramos também, Pai, pela Zezé, que ela pede por ela e pelos seus filhos, que o Senhor os alcance, os abençoe e os guarde, que eles possam, Pai, sentir o Senhor em todos os momentos, estar sensíveis ao Teu Espírito Santo, que eles possam estar com saúde, guardados na proteção do Senhor, Pai. Também oramos, Pai, pela Yolanda, que pede pela vida da Rosana, que está internada devido a um AVC que ela sofreu, Pai. Pai, que a Rosana não venha ter nenhuma sequela, que ela possa ser restaurada por completo, que ela, Pai, possa se levantar dessa cama de hospital, que ela possa voltar para a sua casa, para o seu, sem sequela, mostrando a glória e o poder do Senhor através da vida dela, Pai. Também oramos, Pai, pela Eneida, que ela pede pelo seu esposo Rodolfo. Que o Rodolfo seja alcançado, Pai, com Teu amor, com a Tua graça, com a sabedoria do Senhor sobre a vida dele, que o Senhor o abençoe e o guarde, no nome de Jesus. A Ruby também pede pelo seu filho, que o Senhor abençoe e aguarde, abençoe seu filho, guarde, o proteja, Pai, debaixo das suas asas. Pai, abençoe também a Maria Regina, que ela está com uma hérnia de disco. Ela tem uma inflamação no nervo ciático e o testemunho do médico ali, o diagnóstico do médico é que ela vai precisar de uma cirurgia, e ela disse que ela tem fé que ela não vai precisar dessa cirurgia, porque o Senhor vai curá-la, Pai. Pai, que a fé dessa irmã, Pai, possa mover, Pai, o coração do Senhor e libere a cura sobre a vida dela, Pai. Restaure os seus nervos ciáticos, restaure essa hérnia de disco, Pai. Que a coluna dela possa ser alinhada, que os nervos dela, Pai, possam ser restaurados no nome de Jesus. Também oramos pela Adriana, que ela pede pelo seu filho, pelos seus familiares, pelo livramento de enfermidades e pela bênção do Senhor na família deles. Que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja, os abençoe no nome de Jesus. A Maria também pede por Clarindo, que está perdendo a visão e a audição. Pai, que ele possa ter a sua visão restaurada, a sua audição restaurada, que ele possa ver e ouvir, Pai, como o Senhor nos formou para que assim possamos ser, Pai. Que o Senhor abençoe, saúde sobre a vida dele, no nome de Jesus, Pai. Que cada pessoa que nos assiste, nos acompanha e participa dessa oração, Pai, sinta um toque especial do Senhor sobre a sua vida e seja abençoado ele, ela e a sua casa. Que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, que eles sejam homens e mulheres poderosos na Tua palavra, Pai, corajosos na oração, Pai, que eles possam, Pai, no nome de Jesus, Te conhecer cada vez mais através das verdades bíblicas e isso gerar vida através de um lugar de oração na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã à noite, irmãos, às 19h30 estaremos aqui com mais um culto ao Senhor. Deus te abençoe.